Olá, mamães, tudo bem? Queria agradecer primeiramente a todas que se inscreveram no meu canal, que estão assistindo aqui os vídeos onde eu decidi contar a trajetória do João, né? Todo o início. No primeiro vídeo a gente falou sobre da minha gravidez, de como foi e o nascimento do João até os 3 anos de idade. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como a gente chegou no diagnóstico de TDAH, o porquê que nós chegamos, o porquê que nós detectamos o distúrbio, né? E enfim, depois que o João fez 3 anos de idade, o João foi para a escolinha e porque precisava trabalhar e então nós colocamos ele na escolinha. Então, diretamente tinha uma mensagenzinha no caderno, na agendinha dele, dizendo que o dia tinha sido difícil, que o João não parava, não obedecia às regras, enfim. Para nós, como pais e mães, nós achamos que era normal, que ele era uma criança levada, uma criança esperta, porque realmente, como eu falei no vídeo anterior, ele realmente não parava um minuto. E ele era muito esperto, elétrico, enfim. Foi passado o tempo, 3, 4, 5 anos, e ele foi para uma outra escola, que nós mudamos de cidade, fomos para uma cidade menorzinha, próxima a Campinas, uma escola particular também, e aí o João foi para essa escola. Quando o João fez 5 anos, nós fomos chamados para a primeira reunião na escola, dizendo que o João tinha batido numa menina, tinha sido agressivo com uma coleguinha e tinha empurrado, inclusive, ela da casinha de boneca. E nós ficamos muito preocupados com a situação, nós fomos chamados e foram os primeiros picos de agressividade do João, foram com 5 anos. E essa coordenadora da escola nos chamou e conversou com a gente, dizendo que era melhor a gente investigar, porque ela achava que o João tinha uma dislexia. Vou falar bem a verdade para vocês, mamães. Na época, eu era muito ignorante com relação a esse tipo de doença, com esse tipo de... Meu filho não tinha nada para mim, na verdade, né? E eu acho que tem algumas mães que devem estar passando por isso, e deve ter recebido diagnóstico, deve ter sido pedido laudo, investigação, nessa etapa onde o filho está com 5 anos e deve estar achando que a escola é louca, que a professora é doida e que a coordenadora é pior ainda. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei, não, imagina, elas estão doidas, meu filho é inteligente, meu filho é mais pra frente do que os outros. E não aceitei o diagnóstico e nem fui atrás de nada. Depois de 6 meses nessa escola, teve mais umas 2 reuniões sobre o comportamento dele. Nós tivemos que voltar para Campinas e mudar de escola novamente. E aí o João já estava no período de alfabetização, que era o período de 5 para 6 anos, né? E aí nós mudamos para Campinas de novo e fomos adaptar o João. E aí nós escolhemos uma escola onde ele tivesse amiguinhos já em comum, filhos de amigas minhas, para que ele se sentisse mais adaptado. Então eu escolhi uma escola onde o João estava mais adaptado porque ele tinha um amiguinho lá. E aí nós fizemos a matrícula, fui conhecer a escola e gostei, meu marido também, e a gente decidiu matricular lá, para que o João se sentisse mais à vontade. Meninas, no primeiro dia de aula, no primeiro dia de alfabetização, o João colocou a escola abaixo. Nós tivemos uma briga assim tremenda com o dono da escola, com total despreparo com relação ao João. E foi horrível, foi terrível. Essa é uma das escolas que está em processo, que foi a primeira escola que a gente colocou o João no período de alfabetização. No primeiro dia de aula, eles colocaram um monte de regras para ser seguido. Eu sei que as escolas têm que ter regras, tá? Não tô fugindo. Mas para as crianças que saíram do pré e vão para o período de alfabetização, é um choque.
E principalmente para criança que tem TDAH, gente. Elas são hiperativas, elas não conseguem ficar sentadas na carteira, elas não conseguem. Passou uma borboleta, perde toda a atenção. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas enfim, nós achávamos que a escola estava preparada, mas enfim, não tinha o diagnóstico ainda, tá? Não tinha ido atrás do diagnóstico. No primeiro dia de aula, infelizmente, não colocaram o João na mesma classe que o amiguinho. Então o João se sentiu muito sozinho e ficava saindo da sala de aula, da carteira, e querendo ir para a sala do amiguinho. E aí a professora colocava ele para dentro de novo. E ele saiu pela terceira vez. Na terceira vez pegaram ele pelo braço, colocaram ele, trancaram ele numa sala e ligaram pra gente ir buscá-lo. Ele conseguiu fugir da sala onde colocaram ele e pulou o portão da escola. Isso que ele tinha 6 anos. E aí foi total desespero. O dono da escola saiu correndo atrás dele e colocou ele de volta, prendendo os braços. Diz que ele fez um escarcéu, diz que ele chutava, gritava, assustado, obviamente. E aí colocou ele para dentro da escola, fechou a janela e trancou ele dentro da escola até nós chegarmos. E aí recebemos a ligação, isso no primeiro dia de aula. Recebemos a ligação da escola dizendo que ele estava trancado dentro de uma sala. Quando nós chegamos na escola, eu e meu marido, foi assim, pavoroso, porque nós chegamos e o João estava preso como se tivesse realmente feito algo muito grave. E ele estava preso e ele estava assustado. E aquela situação, para mim, como mãe, para o meu marido, foi assim devastadora. Óbvio que a gente discutiu na escola, óbvio que a gente teve um certo desentendimento que foi um pouco mais acima da média, mas eu senti um total despreparo em relação à escola. A partir desse dia, nós tivemos que mudar, obviamente, né? Eu não quis mais o João lá dentro da escola, nós tivemos que mudar ele para uma outra escola. E aí começou a saga de procurar a escola. Então eu sentei com meu marido e a gente conversou sobre a possibilidade de realmente ele ter alguma dislexia, um distúrbio, se realmente a informação do pré lá com 5 anos não estaria certo. Mas enfim, a gente conversou e deixou isso para depois. Acabamos indo em algumas escolas e decidimos matricular ele numa escola cristã, porque como eu falei no outro vídeo, nós somos cristãos. E aí eu falei, quem sabe a gente colocando o João nessa escola, eu acho que as pessoas que estão lá contratadas, elas têm um pouco mais de paciência, porque são cristãos, a escola só contrata quem realmente é cristão, segue toda uma doutrina. Então, na minha cabeça, a gente decidiu colocá-lo inicialmente meio período, mas eu precisava período integral, meninas. Não tinha o que fazer, mas inicialmente meio período, por quê? Porque essa escola, a minha filha estudava lá, então a gente tinha uma referência em relação à minha filha muito boa. E aí a gente decidiu colocar nessa escola. E nós fomos, conversamos. E assim, quando você chega na escola, conta o teu problema e fala do teu filho, eles te recebem assim como se, né? Nossa, a gente está acostumado, a gente tem total preparo. Fazem uma propaganda da escola que você realmente acha que, né? Encontrei a solução dos meus problemas. Pois é aí que nós nos enganamos, porque hoje eu tenho total experiência para falar para vocês que a maioria das escolas nos vê com um cifrão, tá? Nada mais que isso. Então, quando eu cheguei nessa escola, fui muito bem recebida, mostraram a escola, brincaram com o João, aquela voz baixinha, de carinho, lá. E fiquei feliz, óbvio, né? Nossa, meu filho deve estar em boas mãos. Além de aprender uma doutrina cristã, ele ainda está em boas mãos. Pois bem, começou. Primeiro dia de aula, o João ok, não deu problema, acho que estava se adaptando, fizeram uma adaptação com ele, meio período, né? Esqueci de falar para vocês que naquela escola que eu tive problema, o primeiro problema foi período integral. E aí segundo dia também não, e terceiro dia tranquilo, passou a semana super bem, fazendo adaptação. Quando chegou na segunda semana,
começaram os problemas. O João queria sair da sala de aula para ver a irmã. Não conseguia ficar parado. Falava para a professora que ia tomar água e ia na sala da irmã. Depois voltava, encontravam com ele no pátio, a escola toda, era uma escola maior, toda preocupada, encontrava o João escondido no banheiro ou dentro da sala de aula da irmã. E aí começaram as nossas lutas. Aí no outro dia, novamente, 15 dias depois, estávamos nós lá sendo chamados, né, para novamente uma reunião sobre o João. Seu filho não para, o seu filho atrapalha os outros alunos, ele não está conseguindo ser alfabetizado, ele não acompanha e nós precisamos que você leve ele no médico, porque ele tem, eles me deram um diagnóstico lá nessa escola, ele tem hiperatividade e é das brava. Foi isso que a coordenadora me falou. Eu falei, olha, eu vou investigar, mas quando eu cheguei aqui vocês disseram que tem total adaptação, que tem total conhecimento e iriam adaptar meu filho. Pois bem, eu vou procurar investigar se realmente tem. Enfim, passou uma semana, eu realmente comecei a marcar os médicos para o João. Porém, a gente tem um plano de saúde e a gente depende da disponibilidade de alguns especialistas, né? E aí a gente conseguiu consulta, tipo 15 dias, eu marquei primeiro o neuro, pediatra, fonoaudióloga e fui marcando os médicos, só que deram 15, 20 dias o prazo para que o João fosse atendido. E aí nesse prazo, o João começou a dar problema na escola de novo. E aí chegou no limite, ele fugia da sala de aula, começou a ser agressivo, a professora pegava nele e ele não deixava, ele se debatia. E aí, como era uma escola cristã que falava muito sobre Deus e falava muito sobre o diabo, muito sobre Deus, muito sobre o diabo, o João, para fazer medo para a professora e para as crianças, né, e para chamar atenção, porque a principal característica do TDAH é chamar atenção, seja de qual forma for. E na característica principal do João foi chamar atenção falando que ele era o diabo, que ele ia assustar todo mundo. E aí a escola entrou em parafuso, porque, né, prega os bons costumes, e aí meu filho, para eles, estava endemoniado. E aí eu só pude entrar na escola com o meu filho novamente quando eu tivesse um laudo. E aí, meninas, esse foi o início da descoberta do TDAH do João. Nós marcamos os médicos e aguardamos, mas enquanto eu não consegui passar o João no médico e ter um laudo inicial que estava sendo investigado o problema do João, o meu filho não pôde entrar na escola. E aí no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu e como que a gente conseguiu os laudos e como que o João foi avaliado aqui no Brasil e chegamos num diagnóstico de TDAH. Tem uma longa história aí pela frente. Eu espero que vocês estejam gostando do que eu estou compartilhando com vocês. Eu sei que tem mamães que estão passando por isso. Não desista, porque eu não tenho um final feliz para contar para vocês, mas eu tenho aí 80% de um final quase feliz. E aí eu vou compartilhar com vocês, vou ajudar vocês no que for preciso. E não se esqueçam, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal. E tem vídeo novo na semana que vem, finalizando aí essa etapa da descoberta e diagnóstico do TDAH do João. Um beijão pra vocês e continue me assistindo. Até mais!